vejo o povo que se comove olhando para o céu, as estrelas, a lua. Eu comovo-me quando vou às oficinas e vejo os jovens que trabalham. Para mim, é um êxtase. Um êxtase. Pensar no futuro desses jovens que um dia poderão formar uma família e manter os seus filhos sem a preocupação de pensar o que vai comer hoje, o que vamos comer, é uma grande alegria para mim. Foi a Guerra Civil no Sudão que levou em 1992 milhares de pessoas a fugir para o norte do Quênia e iniciar aquele que agora é um centro habitado e uma casa para todos. Kakuma nasce assim, no deserto, na fronteira entre Sudão, Uganda e Etiópia, para acolher os refugiados que fogem das guerras, das perseguições civis e religiosas e das carestias do continente. Sudão e Somália principalmente. Depois, o Sudão do Sul, Burundi, Ruanda, Uganda, Etiópia, Eritreia e República Democrática do Congo. Com seus quase 200 mil habitantes, Kakuma está entre os maiores do mundo. O maior é o de Dadaab, também no Quênia. Depois, tristemente, existem outros na África e no Oriente Médio. Kakuma é uma favela ameaçada pelo calor, pelas tempestades de areia, pelos alagamentos na estação das chuvas, pela falta de água e de serviços. Ela é administrada essencialmente pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e pela Cruz Vermelha Internacional. Os salesianos chegaram a Kakuma em 1993 e atualmente são os únicos, desde 2000, por exatidão, a ter autorização de viver estavelmente no interior do campo, ao lado das pessoas, procurando compartilhar as suas dificuldades e ajudá-las a construir oportunidades de desenvolvimento. A vida aqui corre lentíssima. As pessoas vivem numa perene condição de espera, na qual é difícil construir, projetar e sonhar. Assim, alguns perdem o sentido da existência e tiram a própria vida. Os salesianos procuram dar uma resposta ao vazio que, com frequência, reina no coração de muitos refugiados, dando-lhes novamente a esperança através de atividades recreativas, educativas e de formação profissional. Sobretudo para os muitíssimos jovens. 50% da população tem entre 15 e 35 anos. Poderão passar muitos anos no campo, mas esse tempo infinito pode ser empregado de modo construtivo. Pode-se aprender a ler e escrever, a contar e, sobretudo, pode-se aprender um ofício útil para quando saírem do campo, ou ainda durante a permanência nele, porque Kakuma é justamente uma cidade, no verdadeiro e próprio sentido. Kwa majina naitwa... Meu nome é Gendani Manaste Nyonkuru. Sou congolês e pertenço à tribo Banyamulenge. Kutoka kabila la Wanyamulenge. Gendani perdeu a pista da própria família em outubro de 2009, depois de um ataque tribal em sua aldeia. Nilipokuwa katika shughuli ya mashamba, nikiwa ninafanya shughuli za kilimo. Eu estava trabalhando no campo quando chegou um homem da tribo Bembe e me disse que na aldeia Karunja os guerrilheiros Mai Mai tinham atacado e matado todas as pessoas que pertenciam à tribo Banyamulenge. Unaweza kwa kweli ukafanya mbio. Disse-me para correr à aldeia, caso tivesse parentes, porque tinham matado todas as pessoas. Enquanto me dava essas informações, eu me sentia confuso, porque meu irmão vivia ali, e também minha mulher e meus filhos.
Nilifika kwa nyumba ya mkubwa wangu. Decidi então correr para a aldeia. Ali chegando, fui diretamente para a casa do meu irmão e vi que ele e a mulher foram mortos. Acontecera na noite anterior. Depois, fui ao quarto dos seus filhos. Pingava sangue. Todos os seus filhos foram massacrados. A história de Mairos é semelhante a muitas outras, mas ele, graças também ao apoio dos salesianos, está buscando forças para tentar sonhar. Sim, porque visto a partir de um imenso campo de refugiados, não parece possível existir uma vida com novas oportunidades. Eu vivia com meu pai. Minha mãe e meus irmãos não moravam conosco. Na minha família somos 8 filhos. 4 homens, na verdade seríamos 5, mas um morreu, e 4 mulheres. Minha mãe deixou-nos com meu pai. Ele cuidava de nós, trabalhava como soldado e ocupava-se também das outras coisas. A casa do meu irmão era do lado oposto da minha. Quando cheguei à minha casa para saber como estavam a minha mulher e os meus filhos, vi que não estavam ali. Enquanto caminhava, vi que havia algumas canoas que levavam as pessoas que escaparam do massacre. Mais tarde, eu também subi numa dessas canoas e fui levado para a Tanzânia. É então que Gendani começa sua busca desesperada pelos familiares. Na Tanzânia, os campos de refugiados estavam muito cheios e não recebiam mais ninguém. Foi aconselhado então a Gendani que fosse para o Quênia. Chegando a Kakuma, Gendani começa a trabalhar como taxista, mas com um meio em comum, a bicicleta. Em 2012, de modo totalmente inesperado e com alegria infinita, Gendani, que levava um cliente para o outro lado do campo, encontrou seu filho mais velho e logo depois, a mulher, com os outros 4 filhos. Mairo chegou a Kakuma em 2006 e recorda com gratidão o encontro com os salesianos. Estar com os salesianos ajudou-me muito para eu me envolver, interagir e conhecer muitas pessoas no interior do contexto salesiano. Ainda antes de trabalhar para eles, eu já fazia parte da família de Dom Bosco. E isso me ajudou a crescer como pessoa. Formação, escola, oportunidades. Todos os anos, os salesianos e seus colaboradores formam cerca de 4.100 alunos. Apesar das ajudas internacionais, o alimento não é suficiente e, por isso, é preciso fazer alguma coisa. É preciso conhecer, então, um ofício, ou ao menos a língua inglesa, o Swahili, para comunicar-se no ambiente internacional. Os alunos são rapazes, moças, homens e mulheres de 18 a 35 anos. Alguns vêm com seus filhos. As mães, também com os recém-nascidos. Outros, como Barnabá, foram meninos soldados. Eu vivia na região das montanhas de Nuba e estudava. Obrigaram-me a ser soldado. Levaram-me a um acampamento e treinaram-me por 1 semana e meia para ser soldado. E depois mandaram-me combater. Fui enviado à guerra em 2002, a última guerra que houve lá. E nela perdi a mão e o olho.
temos 4 centros de formação profissional no campo e atualmente estamos construindo outro na cidade para oferecer a possibilidade de formação também à comunidade local. Porque para os seus moradores não é fácil entrar no campo. Pensamos então em abrir um centro fora, que receba tanto os refugiados como a comunidade local. Esse será o nosso 5º centro. Vemos também que essa é uma atividade que lhes permite ter uma entrada econômica aqui no centro. Caso contrário, estariam sentados em casa, sem nada fazer. Porque aqui as pessoas são desocupadas, não conseguem encontrar trabalho ou, em todo caso, será um modo de se sustentarem. Então, quem tem a possibilidade de receber aqui uma formação, pode procurar trabalho. Alguns encontram trabalho aqui mesmo no campo, nas várias organizações presentes. Por exemplo, na construção de casas. Nem todos encontram trabalho. Alguns voltam para seus países de origem e encontram trabalho lá. Nesse contexto frequentemente cheio de desespero, une-se a esperança cristã. Nunca imposta, a evangelização dos salesianos é proposta com o testemunho pessoal. Evangeliza-se compartilhando com os refugiados as mesmas dificuldades de vida, mas com a esperança de quem tem Cristo no coração. E evangeliza-se mostrando um estilo diferente de vida, confiante e operoso, também na pobreza. Propondo a todos, mas sobretudo aos jovens, algumas atividades educativas e formativas específicas através da pastoral da Paróquia do Campo, que se anima principalmente no domingo para a Santa Missa. Fui batizado no Sudão e depois, quando vim para cá em 2007, quis ser crismado. Acompanhei o curso ao longo do ano e em 2008 fui confirmado como cristão na paróquia. O meu sonho é um dia ser salesiano. Entre as atividades que temos aqui para os jovens, a escola. Muitos vêm para a formação profissional, mas a atividade mais importante é o centro juvenil. Eles vêm de diversos países, reúnem-se aqui e juntos fazem diversas atividades. Nós ensinamos para eles os princípios morais e diversas atividades esportivas, sobretudo futebol, voleibol e basquete. Depois das atividades lúdicas, nós os reunimos para o Boa Noite, procurando encorajá-los para enfrentarem o dia seguinte. Ndoto yenye niko nayo kwa kweli ni elimu. Mimi nimebakia mimi kama mimi na meu sonho é que meus filhos possam ir à escola. É por isso que pedi ao padre para ajudar-me a comprar um quadro negro. Ele aceitou e aos poucos descontará o custo do meu pagamento. Minha filha obteve uma bolsa de estudo. Rezei a Deus por isso e agradeci-lhe. Deus fez um milagre. Ela conseguiu entrar e as despesas se estabilizaram. Foi recebida na escola da Angelina Jolie, onde há também um internato.
Aqui em Kakuma há muitíssimas dificuldades. Às vezes, algumas pessoas chegam e roubam tudo. Podem roubar-te e até mesmo matar-te. O que posso dizer é que eu não me sinto bem aqui. Por exemplo, eu estou estudando muito para realizar o meu sonho de ser uma boa pessoa. Mas a minha saúde não é muito boa. Sofro de fortíssimas dores de cabeça. Apesar disso, procuro dar o melhor de mim para ser boa e ajudar meus pais a mudarem de vida. Quero que se sintam orgulhosos por terem uma filha que luta para que eles estejam bem. Para uma garotinha, a vida no campo de refugiados pode ser terrível e é difícil perseverar, mesmo quando se recebe uma bolsa de estudo através de ajudas internacionais. Mas aqui aprende-se logo que ninguém pode fazer as coisas no seu lugar e é preciso combater suas pequenas ou grandes batalhas. Quarta-feira começam as aulas e meus pais já estão pensando onde encontrar uma mochila para as crianças. Não temos dinheiro, nem um centavo para comprar uma caneta ou um caderno. Não temos nada. É por isso que às vezes fico estressada. Sou um ser humano e devo pensar sobre o que poderei fazer no futuro. A vida no campo é difícil e também perigosa, porque muitos rancores tribais continuam mesmo longe do Congo. Gendani não trabalha mais como boda-boda, taxista com bicicleta, mas como segurança para os salesianos. E com a mulher, procura ajudar os filhos a terem ao menos alguma oportunidade a mais do que ele teve. Mas Kakuma continua a ser um campo de refugiados, imenso e imerso no deserto entre o norte do Quênia e o sul do Sudão. Está se desenvolvendo quase como uma cidade independente, mas sem a presença de ajuda humanitária e, sobretudo, de intervenções educativas e formação profissional como as oferecidas pelos salesianos, seria uma enorme prisão sem esperança de resgate humano. Em Kakuma, tenta-se sobreviver. E o quanto possível, ou por estranho que possa parecer, num não lugar no meio do deserto. Procura-se projetar um futuro para quando o próprio país estiver em segurança e se puder retornar a ele. As águas do rio Gilo, que tem o leito ao lado do campo de refugiados de Kakuma, representam bem a visão da vida que as pessoas daqui têm. A esperança e o desejo de vida jamais abandonam alguém. Antes, periodicamente, se apresentam impetuosos e exuberantes no coração de adultos, jovens e crianças, dando um verdadeiro motivo de coragem. A água é fonte de vida, de alegria, de encontro e de diversão. O desejo de um futuro melhor leva a estudar, a quem sabe, aprender um ofício e ajudar-se uns aos outros, compartilhando o que se tem.